Esperava-se que eu me sacrificasse pela minha irmã a vida toda enquanto minha mãe assistia. Agora ela está aprendendo as consequências. Passei minha infância inteira cuidando da minha irmã mais nova, Blythe. Ela nasceu quando eu tinha 7 anos, e a partir daquele momento, minha vida girou em torno das necessidades dela. Minha mãe decidiu que eu tinha idade suficiente para ajudar, e ajudar rapidamente se transformou em fazer tudo. Eu alimentava Blythe quando minha mãe estava cansada, trocava ela quando minha mãe estava ocupada e acordava com ela à noite quando minha mãe queria dormir. Aos 10 anos, eu basicamente criava uma criança pequena enquanto ainda era uma criança. Minha mãe dizia a todos o quão responsável eu era, mas nunca mencionou que eu não tinha escolha. Crescendo, a Blythe nunca aprendeu a fazer nada sozinha porque eu fazia tudo. Eu fazia o café da manhã dela antes da escola, ajudava com o dever de casa todas as noites, levava-a para as atividades quando tirei minha carteira, e a acobertava quando ela se metia em problemas. Minha mãe me elogiava por ser uma irmã tão boa, enquanto a Blythe aprendia que alguém sempre limparia a bagunça dela. Quando saí para a faculdade aos 18 anos, minha mãe chorou e perguntou como elas sobreviveriam sem mim. Eu disse a ela que a Blythe tinha 11 anos e poderia começar a aprender responsabilidades básicas. Minha mãe riu como se eu tivesse feito uma piada e me ligou 3 vezes por semana naquele primeiro semestre, pedindo conselhos sobre como lidar com coisas que eu costumava fazer automaticamente. Passei meus anos de faculdade me sentindo culpada por não estar em casa. E quando me formei e consegui um emprego em uma cidade a 2 horas de distância, minha mãe disse que eu estava abandonando a família, mas mudei-me mesmo assim porque precisava finalmente viver minha própria vida. Por 5 anos, construí algo real. Subi de cargo em uma empresa de marketing. Fui promovida 2 vezes. Comprei um pequeno apartamento, fiz amigos que gostavam de mim pelo que sou e não pelo que eu poderia fazer por eles. E namorei alguém que me tratava como igual. Finalmente entendi como era existir sem ser responsável pela vida inteira de outra pessoa. Então minha mãe ligou com notícias que mudaram tudo. Ela estava doente, não morrendo, mas doente o suficiente para não poder mais trabalhar em tempo integral. E ela precisava de ajuda em casa, de alguém para gerenciar suas consultas e medicamentos. E precisava de apoio. E a Blythe era inútil. Minha irmã tinha 23 anos. Nunca tinha mantido um emprego por mais de 6 meses. Morava em casa sem pagar aluguel e passava os dias dormindo até o meio-dia. E saindo com amigos até meia-noite, ela não cozinhava, não limpava, nem contribuía com nada. Quando minha mãe adoeceu, a Blythe não assumiu a responsabilidade. Reclamou que a situação era estressante. Disse que não conseguia ver nossa mãe doente e que alguém precisava fazer alguma coisa. Mas esse alguém nunca seria ela. Minha mãe pediu pra eu voltar pra casa, dizendo que a Blythe não conseguia dar conta e que precisavam de mim. Eu disse não. Disse que tinha uma vida, um emprego e minhas próprias responsabilidades. E que a Blythe era uma adulta que precisava finalmente crescer. Que passei toda a minha infância sendo cuidadora. E não faria isso de novo. Minha mãe chorou, me chamou de egoísta, disse que era diferente porque ela estava realmente doente e que a Blythe não era capaz de lidar com esse tipo de pressão. Perguntei de quem era a culpa disso e ela desligou na minha cara. Pelos 3 meses seguintes, minha mãe ligou constantemente. Deixou mensagens de voz sobre como as coisas estavam difíceis, mandou mensagens sobre consultas que a Blythe esqueceu de marcar e disse aos parentes que eu me recusava a ajudar. De repente, tios e tias me ligavam dizendo que eu deveria me envergonhar. E meu primo disse que minha mãe poderia não ter muito tempo e que eu me arrependeria de não estar lá. Senti a culpa me oprimindo como sempre. Então cheguei a um meio termo. Eu visitaria a cada 2 semanas para ajudar com tarefas grandes. Gerenciaria as consultas remotamente e organizaria os medicamentos, mas não voltaria a morar em casa e a Blythe tinha que contribuir. Minha mãe concordou, mas a Blythe não contribuiu. Toda vez que eu visitava, a casa estava uma bagunça e a Blythe estava fora ou dormindo. Minha mãe dava desculpas constantes, dizendo que era sensível, estava com dificuldades emocionais e não tinha estrutura para isso. Enquanto isso, eu dirigia 4 horas ida e volta a cada 2 semanas enquanto trabalhava e vivia minha vida. Fiz isso por 8 meses antes de explodir. Entrei na garagem naquela tarde de sábado e soube que algo estava errado antes mesmo de sair do carro, pois a grama não havia sido cortada há semanas e as lixeiras de reciclagem estavam transbordando para a calçada. Peguei minha mala e caminhei até a porta da frente, já sentindo aquele aperto familiar no peito, e por dentro estava pior. Pratos empilhados na pia cobrindo cada centímetro do balcão. Alguns há tempo suficiente para a comida estar seca e grudada. A sala de estar tinha roupas jogadas sobre os móveis e embalagens vazias de comida estavam na mesa de centro ao lado de uma pilha de correspondência não aberta. Caminhei pela casa chamando minha mãe e a encontrei no quarto, ainda de roupão às 15 horas, olhando para mim com aquela expressão derrotada que eu já tinha visto 1000 vezes antes. Seus frascos de remédios estavam espalhados pela mesa de cabeceira, alguns derrubados, pílulas derramadas, e eu os peguei e vi imediatamente que não estavam organizados, por dia como eu havia configurado, sendo que o organizador semanal de pílulas que comprei estava vazio na cômoda. Perguntei onde Blythe estava, e minha mãe apenas deu de ombros, dizendo algo sobre uma festa de aniversário, e eu verifiquei a garagem pela janela, e o carro de Blythe tinha sumido. Claro que tinha. Fiquei lá segurando aqueles frascos de remédios e senti algo quebrar dentro de mim. 8 meses dirigindo para lá e para cá. 8 meses organizando, planejando e tentando ajudar à distância. 8 meses de Blythe não fazendo absolutamente nada enquanto eu sacrificava meus fins de semana. Coloquei os frascos na mesa com cuidado, embora quisesse jogá-los. Perguntei à minha mãe quando Blythe saiu e ela disse por volta do meio-dia. Olhei para o meu telefone. Passava das 15 horas. Perguntei se Blythe tinha feito alguma coisa antes de sair e minha mãe disse que ela tinha feito café da manhã para si mesma, apenas para si mesma, não para minha mãe. Voltei para a cozinha e comecei a limpar porque era isso que eu sempre fazia. Carreguei a máquina de lavar louça, limpei os balcões e levei o lixo transbordante. E encontrei o cartão de consulta da especialista da minha mãe preso na geladeira com um ímã. A consulta tinha sido há 2 dias. Perguntei à minha mãe sobre isso quando levei água e seus remédios da tarde. E ela disse que esqueceu. Disse que Blythe deveria lembrá-la, mas Blythe estava ocupada. Ocupada fazendo o quê? Eu perguntei. Minha mãe não tinha resposta. Organizei as pílulas corretamente e fiz minha mãe tomar o que precisava. Fiz sopa pra ela porque não havia mais nada fácil na casa. Limpei o banheiro e comecei uma carga de roupa suja. Fiz tudo o que precisava ser feito, enquanto minha raiva aumentava a cada tarefa. Cada prato que eu lavava era outro lembrete de que Blythe tinha comido e deixado a bagunça. Cada peça de roupa suja era outra coisa com a qual minha irmã não podia se incomodar. Quando ouvi o carro de Blythe na garagem, era quase meia-noite. E eu estava sentada à mesa da cozinha com todas as luzes acesas, sentada lá há 2 horas depois de terminar tudo o que precisava ser feito. Ouvi a chave na fechadura e seus passos no corredor. Ela entrou na cozinha e parou quando me viu.
viu, parecendo surpresa, como se tivesse esquecido que eu viria neste fim de semana. Perguntei onde ela estivera por 12 horas. E ela disse que era apenas uma festa de aniversário. Perguntei se ela sabia que nossa mãe havia perdido a consulta com o especialista, e o rosto de Blythe ficou inexpressivo. Ela claramente não tinha ideia. Perguntei se ela tinha verificado nossa mãe hoje, e Blythe disse que estava muito estressada e precisava de uma pausa. Senti 8 meses de raiva transbordarem e disse a ela que isso acabava agora. Disse que ela tinha 23 anos e vivia sem pagar aluguel. Enquanto não fazia absolutamente nada, disse que nossa mãe estava doente e precisava de ajuda real, não de desculpas. E disse que eu tinha acabado de dirigir 4 horas a cada 2 semanas para limpar a sujeira das duas. Os olhos de Blythe se encheram de lágrimas imediatamente. Ela disse que eu estava sendo cruel, que nossa mãe estava doente, e eu estava fazendo tudo girar em torno de mim. Disse que estava fazendo o seu melhor, e que eu sempre fui a forte que conseguia lidar com tudo. Levantei-me da mesa e disse a ela que eu lidava com tudo desde os 7 anos de idade, e que tinha acabado. Disse que ou ela começava a ajudar de verdade, ou eu parava completamente de facilitar toda essa situação. E eu quis dizer cada palavra. Você começou a chorar mais forte dizendo que eu não entendia o quão difícil isso era para ela. Que ver nossa mãe doente era muita pressão, e que eu sempre fui melhor nesse tipo de coisa. Peguei minha mala de onde a deixei perto da porta. Blythe perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse que estava indo embora. Ela disse que eu deveria ficar o fim de semana, e eu disse que passei meu fim de semana limpando o desastre que ela deixou e não ficaria nem mais um minuto. Minha mãe saiu do quarto perguntando sobre o barulho, e Blythe correu imediatamente para ela chorando sobre o quão má eu estava sendo. Minha mãe abraçou Blythe e olhou para mim como se eu fosse o problema. Saí pela porta, entrei no meu carro e pude ouvir Blythe chorando de dentro da casa enquanto eu saía da garagem. Dirigi para casa naquela noite em vez de dormir no meu quarto de infância como planejei. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu chegar à rodovia. Era minha mãe, e eu não atendi. Ela ligou de novo. Eu não atendi. E quando cheguei ao meu apartamento, ela tinha ligado mais 6 vezes. Na manhã seguinte, havia 11 mensagens de vozes. Ouvi as 3 primeiras enquanto fazia café. A primeira era minha mãe chorando sobre como eu tinha chateado Blythe. A segunda era ela dizendo que eu não entendia como as coisas eram difíceis. A terceira era ela perguntando como eu podia abandoná-las quando ela estava doente. E eu deletei o resto sem ouvir. Ela ligou mais 4 vezes naquele dia. Eu estava tentando trabalhar de casa e colocar em dia tudo o que negligenciei, enquanto passava meus fins de semana como empregada delas. Ela deixou mensagens de voz que alternavam entre chantagem emocional e reclamações. Uma seria sobre como ela poderia não ter muito tempo. E eu estava sendo egoísta. A próxima seria sobre como eu era muito dura com Blythe, que era apenas sensível e estava lutando. Na terça-feira, ela já tinha ligado 17 vezes, e eu ouvi mais 3 mensagens de voz, todas a mesma coisa em palavras diferentes. Eu a estava abandonando quando ela mais precisava de mim, Blythe não conseguia lidar com esse tipo de pressão, e eu era a única que podia consertar tudo. Bloqueei o número dela na quarta-feira apenas para poder passar pela minha semana de trabalho, sem interrupções constantes, pois tinha uma grande apresentação na quinta-feira, e não podia me dar ao luxo de me distrair. Naquela noite, Dante perguntou se eu queria jantar. Fomos a um restaurante italiano perto do meu apartamento, e tentei agir normalmente, mas ele percebeu que algo estava errado, como sempre percebia. Ele perguntou o que estava acontecendo, e eu desabei. Contei tudo a ele. A infância inteira sendo forçada a criar a situação atual onde eu estava sacrificando minha vida novamente. A culpa que me pressionava todos os dias. Contei a ele sobre a casa ser um desastre. Minha mãe sentada de roupão e Blythe em uma festa por 12 horas. Contei sobre a consulta perdida, os remédios espalhados e as desculpas sem fim. Dante ouviu tudo sem interromper. E quando finalmente parei de falar, ele estendeu a mão sobre a mesa, segurou a minha e disse o que eu precisava ouvir, mas ainda não conseguia acreditar. Disse que isso não era normal, que eu não devia minha vida inteira a elas, que o que elas estavam fazendo comigo era errado e que eu tinha todo o direito de estabelecer limites. Comecei a chorar ali mesmo no restaurante. O alívio de ter alguém validando o que eu estava sentindo foi avassalador. Dante pagou a conta e voltamos para o meu lugar. Ele ficou aquela noite e me abraçou enquanto eu chorava anos de frustração acumulada. No dia seguinte, minha tia Viviana ligou. Eu tinha desbloqueado o número da minha mãe naquela manhã porque não podia evitá-la para sempre. O nome da minha tia apareceu na tela e quase não atendi, mas atendi no quarto toque. Ela disse que a família inteira estava preocupada comigo, que minha mãe tinha dito a todos que eu estava sendo egoísta durante sua crise de saúde e que eles não podiam acreditar que eu abandonaria a família quando mais precisavam de mim. Respirei fundo e expliquei calmamente. Disse a ela que Blythe tinha 23 anos, que Blythe nunca tinha sido obrigada a ser responsável por nada em toda a sua vida, que isso precisava mudar, e não era meu trabalho continuar permitindo. Viviana ficou quieta por um longo momento, e então disse que Blythe era jovem e ainda estava descobrindo as coisas. E eu disse que estava criando Blythe desde os 7 anos, e ela teve muito tempo para descobrir as coisas. Viviana não teve muito o que dizer sobre isso. 2 semanas se passaram. Não visitei naquele fim de semana nem no seguinte. Minha mãe ligou mais algumas vezes, mas não atendi, pois estava trabalhando em uma nova campanha no escritório e tentando reconstruir a vida que vinha negligenciando. Então minha mãe ligou de um número que eu não reconheci e atendi sem pensar. Ela estava em um centro de atendimento de urgência. Seus sintomas haviam piorado. Ela havia perdido a consulta de acompanhamento com o especialista e agora as coisas estavam ruins o suficiente para que ela precisasse de atenção imediata. Senti o pânico subindo no peito e a culpa me envolvendo como sempre. Perguntei o que aconteceu e ela disse que Blythe tinha esquecido de agendar a consulta. Claro que tinha. Minha mãe perguntou se eu poderia ir. Eu disse que estava a 2 horas de distância e no meio do meu dia de trabalho. Ela começou a chorar dizendo que precisava de mim. E senti que estava prestes a ceder, a largar tudo e correr de volta como sempre fazia. Mas então parei. Forcei-me a pensar em vez de apenas reagir, e disse à minha mãe para passar o telefone para alguém no atendimento de urgência. Uma enfermeira atendeu e expliquei a situação. Perguntei o que minha mãe realmente precisava, e a enfermeira disse que estavam fazendo exames, mas que minha mãe provavelmente ficaria bem com o gerenciamento adequado da medicação. Perguntei se havia serviços que pudessem ajudar com isso, e a enfermeira me deu o número de uma agência de saúde domiciliar. Agradeci e desliguei. Minha mãe ligou de volta imediatamente do telefone da urgência, mas não atendi. E liguei para a agência de saúde domiciliar. Passei meu horário de almoço pesquisando opções e fazendo arranjos. Encontrei uma mulher
mulher chamada Elodie McCarthy, que fazia avaliações de saúde domiciliar, e agendei a visita dela à casa da minha mãe na semana seguinte. Ter um profissional envolvido parecia importante. Parecia trazer alguém que pudesse ver o que eu estava dizendo. Sobre toda essa situação, parecia validação. Naquele fim de semana, Blythe começou a me mandar mensagens. A primeira dizia que eu tinha destruído a família. A segunda dizia que ela não podia acreditar que eu estava fazendo isso com elas. A terceira dizia que nossa mãe estava muito doente, e era culpa minha por não estar lá. E as mensagens continuaram chegando, cada uma mais desesperada que a anterior, até que afinal dizia que ela não sabia quanto tempo mais aguentaria, sugerindo algo mais sombrio. Reconheci imediatamente o que era. Manipulação, a mesma manipulação com a qual lidei minha vida inteira. Tirei capturas de tela de cada mensagem e as salvei em uma pasta. Depois larguei o telefone e não respondi a nenhuma delas. Na semana seguinte, Elodie ligou para confirmar a avaliação e perguntou se eu estaria lá. Eu disse não. Disse que morava a 2 horas de distância e trabalhava em tempo integral. Disse que minha irmã morava na casa e poderia estar presente. E Elodie disse que tudo bem. No dia da avaliação, eu estava em uma reunião quando Elodie ligou. Saí para atender e ela disse que a avaliação estava completa e precisava discutir algumas coisas. Disse que as necessidades de cuidados da minha mãe eram administráveis, mas a situação doméstica não era sustentável, pois havia um adulto capaz morando na casa que não estava contribuindo. Perguntei o que minha mãe tinha dito sobre isso, e Elodie ficou quieta por um segundo, antes de dizer que minha mãe havia admitido que nunca ensinou habilidades básicas de vida a Blythe, porque eu sempre estava lá para lidar com tudo. Senti algo mudar no meu peito. Foi a coisa mais próxima de responsabilidade que já ouvi da minha mãe. Pedi a Elodie que repetisse e ela o fez. Minha mãe tinha dito em voz alta para uma estranha profissional, admitido que confiava em mim para criar Blythe em vez de fazer isso sozinha. Mas então, Elodie disse que minha mãe imediatamente minimizou, dizendo que não era bem assim, que eu sempre fui tão responsável e prestativa, e que Blythe era apenas diferente. Agradeci a Elodie e perguntei o que viria a seguir. Ela disse que poderia prestar serviços, mas apenas se Blythe começasse a participar das tarefas domésticas básicas e do gerenciamento de medicamentos, afirmando que não permitiria a disfunção atual. Eu poderia ter abraçado ela pelo telefone, configurei os serviços de Elodie e voltei ao trabalho. A semana seguinte passou com contato mínimo da minha mãe, sem chamadas de crise, sem textos de culpa, apenas silêncio, o que parecia estranho. Na terça-feira de manhã, eu estava na sala de conferências me preparando para uma apresentação ao cliente quando meu telefone começou a vibrar. Minha mãe. Silenciei e foquei nos meus slides. O telefone vibrou de novo e de novo. Senti meu estômago apertar, mas continuei trabalhando. Meu colega de trabalho perguntou se eu precisava atender. Eu disse que não. A apresentação era em 30 minutos e eu ainda tinha 3 slides para finalizar. Meu telefone vibrou mais 2 vezes antes de eu desligá-lo completamente. Terminei os slides com 10 minutos de sobra e fui pegar café. Quando liguei meu telefone de volta, havia 8 chamadas perdidas e 6 mensagens de texto, todas da minha mãe. O texto dizia que Blythe tinha bagunçado o horário da medicação, que ela precisava que eu ligasse imediatamente, que isso era urgente. Senti o pânico familiar começando a subir. Então olhei para os horários. A primeira chamada chegou às 9h e agora eram 11h30. Se isso fosse realmente urgente, minha mãe teria chamado uma ambulância. Mas em vez disso, ela me ligou 8 vezes enquanto eu trabalhava. Guardei meu telefone e fui para a apresentação. No meio do caminho, meu telefone vibrou no bolso. Eu ignorei. Então vibrou de novo e de novo. Perdi minha linha de raciocínio no meio da frase. O cliente pareceu confuso, minha gerente pareceu preocupada, me recuperei e continuei, mas podia sentir que estava suando. Após a apresentação, minha gerente me puxou de lado e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Ela disse que eu parecia distraída ultimamente, e que isso não era do meu feitio, disse que o cliente também tinha notado, e que essa apresentação era importante, e eu quase perdi o prazo para prepará-la. Pedi desculpas. Ela disse que precisava de mim focada porque tínhamos mais 3 grandes propostas chegando, e eu prometi que estaria. Mas quando verifiquei meu telefone, havia mais 5 chamadas. Sentei no meu carro na garagem e encarei meu telefone. Isso não podia continuar acontecendo. Eu não conseguia manter nem mesmo esse nível reduzido de envolvimento sem destruir meu desempenho no trabalho. Liguei para Elodie em vez de para minha mãe, e ela atendeu no segundo toque. Perguntei o que aconteceu com a medicação, e ela disse que nada aconteceu, que minha mãe tinha ligado para ela também em pânico sobre Blythe, organizando as pílulas errado, mas Elodie tinha ido verificar. E tudo estava bem. Blythe tinha feito corretamente. Minha mãe apenas se convenceu de que havia um problema. Agradeci a Elodie, desliguei, e então liguei para minha mãe de volta. Ela atendeu imediatamente e começou a falar sobre a crise da medicação. Mas eu a cortei, disse que tinha falado com Elodie e não havia crise. Houve silêncio. Então minha mãe disse que estava preocupada. Eu disse que tudo bem, mas que ela não podia me ligar 8 vezes durante meu dia de trabalho. Disse que quase estraguei uma apresentação importante e que se houvesse uma emergência real, ela precisava ligar para Elodie primeiro. Minha mãe disse que Elodie era apenas uma auxiliar. Eu disse que Elodie era uma profissional, que sabia o que estava fazendo, e minha mãe desligou na minha cara. 3 dias depois, Elodie ligou com uma atualização. Ela teve uma reunião com minha mãe e Blythe estabeleceu expectativas claras. E disse que continuaria prestando serviços, mas apenas se Blythe participasse das tarefas básicas. E começando imediatamente, Blythe precisava organizar os medicamentos da minha mãe para a semana inteira sem ajuda. Elodie verificaria seu trabalho, mas Blythe tinha que fazer sozinha. Perguntei como foi, e Elodie riu dizendo que foi tão bem quanto o esperado. Blythe reclamou que era muito difícil. Minha mãe disse que Blythe não era boa nesse tipo de coisa, mas Elodie disse que esses eram os termos: pegar ou largar. Pela primeira vez na minha vida, alguém além de mim estava responsabilizando Blythe, e parecia surreal. Naquele fim de semana não visitei a casa. Fiquei na cidade e coloquei o trabalho em dia. Meu telefone ficou quase sempre quieto, sem chamadas de crise, sem textos de emergência, apenas uma mensagem da minha mãe dizendo que Blythe estava fazendo o seu melhor, com as pílulas. E eu não respondi. Na segunda-feira, minha caixa de entrada de e-mail tinha uma nova mensagem do meu tio com o assunto: precisamos falar sobre a família. Quase apaguei sem ler, mas abri. O e-mail era longo, falava sobre obrigações familiares e dever. Dizia que minha avó ficaria decepcionada com a forma como eu estava tratando minha mãe. Dizia que Blythe estava lutando e precisava de apoio, não de pressão.
Dizia que eu estava sendo egoísta e colocando minha carreira à frente da família e que eu deveria ter vergonha. Li 2 vezes, salvei em uma pasta e não respondi. 1 hora depois, minha tia enviou um e-mail separado, apenas para mim, dizendo que tinha recebido a documentação que enviei sobre a situação de cuidados da minha mãe e que tinha lido tudo, dizendo que estava começando a entender minha perspectiva, que não percebia o quanto eu estava fazendo, ou o quão pouco Blythe contribuía, e que embora ainda achasse que a família deveria ajudar a família, ela podia ver porque eu estabeleci limites. Não foi um pedido de desculpas nem apoio total, mas foi algo. Então escrevi de volta e agradeci por ouvir. Naquela tarde, minha mãe ligou dizendo que estava demitindo Elodie, dizendo que a auxiliar de saúde domiciliar estava sendo irracional e exigindo demais de Blythe, dizendo que poderíamos voltar a como as coisas eram antes e que eu poderia apenas ajudar remotamente como vinha fazendo. Senti algo mudar no meu peito. Este era o teste. Esta era minha mãe tentando redefinir tudo. De volta para eu ser responsável por tudo. Eu disse não. Disse que se ela demitisse Elodie, eu não preencheria esse papel. Disse que não gerenciaria medicamentos, nem agendaria consultas ou lidaria com crises. Disse que ela poderia ficar com Elodie ou resolver sozinha, mas eu não seria mais o plano de backup. Minha mãe disse que eu a estava abandonando. Eu disse que estava estabelecendo limites e ela desligou. Sentei na minha mesa tremendo, e depois voltei ao trabalho. 2 dias depois, Elodie ligou dizendo que minha mãe tinha decidido manter seus serviços afinal. Disse que Blythe tinha realmente organizado as pílulas corretamente por 9 dias seguidos. Que não era perfeito, mas Blythe estava gerenciando. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim sentia a esperança de que talvez Blythe pudesse realmente crescer e lidar com a responsabilidade. Que talvez ela fosse capaz o tempo todo e só precisasse ser forçada. Mas uma parte maior de mim sentia raiva, pois se Blythe podia fazer isso agora, poderia ter feito meses atrás, anos atrás. Quando voltamos no domingo à noite, verifiquei meu telefone. E não havia chamadas perdidas da minha mãe, nem textos de emergência, nem mensagens de voz de crise, apenas uma mensagem de Elodie dizendo que tudo estava bem. No mês seguinte, algo estranho aconteceu. A saúde da minha mãe realmente se estabilizou, seus sintomas melhoraram, sua energia aumentou, e Elodie relatou que, com o gerenciamento adequado da medicação e Blythe fazendo o mínimo de tarefas, as coisas estavam correndo bem. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas em vez disso me senti furiosa. Percebi que metade da crise tinha sido drama fabricado. Minha mãe estava exagerando o quão ruim as coisas estavam para me manter envolvida. Estava aumentando seus sintomas para me fazer sentir necessária e criando emergências que não eram realmente emergências. A culpa que eu carregava há meses baseava-se em uma situação que nunca foi tão terrível quanto ela fez parecer. Então Blythe parou de tentar. Assim que a condição da minha mãe se estabilizou, minha irmã voltou aos seus velhos padrões, começou a dormir até o meio-dia novamente, a sair com amigos todas as noites e pulou suas tarefas atribuídas, de modo que a organização da medicação desmoronou e Elodie teve que assumir novamente. Recebi a atualização de Elodie em uma tarde de quinta-feira, dizendo que Blythe tinha basicamente desistido, que minha mãe estava inventando desculpas novamente, e que o breve vislumbre de responsabilidade havia desaparecido completamente. Senti o último pedaço de esperança que eu segurava morrer. Blythe não ia mudar. Ela provou que podia lidar com tarefas básicas quando forçada. Mas no segundo em que a pressão acabou, voltou a ser inútil. Minha mãe também não ia mudar. Ela provou que podia gerenciar com ajuda profissional e o mínimo de contribuição minha, mas ainda me queria presa, sentindo culpa e responsabilidade. Naquela noite, abri meu laptop e comecei a escrever um e-mail endereçado à minha mãe e a Blythe. Escrevi meus novos limites claramente. Eu visitaria uma vez por mês, não estava disponível para emergências. E toda a coordenação de cuidados passaria por Elodie. Esses termos não eram negociáveis. Expliquei que tinha minha própria vida e responsabilidades, que passei minha infância inteira sendo cuidadora e tinha acabado. Expliquei que Blythe era uma adulta que precisava descobrir como contribuir. 3 vezes e cliquei em enviar antes que pudesse duvidar de mim mesma. Minha mãe não respondeu por 4 dias, e quando finalmente o fez, foi uma mensagem curta dizendo que aceitava meus termos porque não tinha escolha. Não houve pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do que ela me fez passar. Nenhum reconhecimento de que ela estava errada. Apenas aceitação resignada de que eu não voltaria mais para salvá-las. 2 semanas depois que enviei aquele e-mail, Viviana ligou com notícias. Blythe foi demitida de seu emprego na cafeteria por não aparecer em 3 turnos seguidos. Minha tia esperava que eu reagisse como sempre reagi. Esperou que eu dissesse que ligaria para o gerente ou enviaria dinheiro a Blythe para cobrir suas contas até que ela encontrasse outra coisa. Mas eu disse a Viviana que Blythe tinha 23 anos e precisava resolver isso sozinha. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Então Viviana disse que entendia e desligou. 1 semana depois, Viviana ligou novamente, para me dizer que Blythe realmente entrou com o pedido de desemprego sozinha, navegou no site, preencheu todos os formulários e forneceu a documentação necessária, sem ninguém segurando sua mão. Minha tia parecia genuinamente surpresa que Blythe tivesse conseguido algo tão básico sem ajuda. Senti uma mistura estranha de alívio e raiva ao ouvir isso. Alívio porque provou que Blythe era capaz quando não tinha outra escolha. E raiva porque ela poderia estar fazendo coisas por si mesma, o tempo todo. Mas nunca teve que fazer porque alguém sempre aparecia para consertar tudo. 3 meses se passaram com um novo arranjo em vigor. Elodie administrava os medicamentos e consultas da mãe. Blythe cuidava do mínimo absoluto, de tarefas exigidas, como tirar o lixo e ocasionalmente lavar a louça. E eu visitava uma vez por mês em um domingo à tarde, e ficava exatamente 3 horas. As visitas eram estranhas e tensas, mas funcionais. A mãe falava sobre suas atualizações de saúde e reclamava de pequenos inconvenientes. Blythe ficava principalmente em seu quarto ou saía para sair com amigos, e eu ajudava com quaisquer tarefas grandes que precisassem ser feitas, como jardinagem ou organização de papelada. Depois dirigia de volta para meu apartamento. Não era perfeito e ninguém estava feliz,
mas funcionava. O sistema era sustentável de uma forma que o antigo arranjo nunca foi. Comecei a ver uma terapeuta chamada Dra. Chen em abril, e contei tudo a ela durante aquela primeira sessão. A infância parentificada, a culpa que me seguia por toda parte, o ponto de ruptura com minha família, a sensação constante de que eu abandonava pessoas que precisavam de mim, embora soubesse logicamente que isso não era verdade. A Dra. Chen ouviu sem julgamento, e fez perguntas que me fizeram pensar sobre as coisas de maneira diferente. Ela me ajudou a entender que minha mãe criou uma dinâmica onde minhas necessidades nunca importavam, e Blythe nunca teve que crescer. Explicou que escolher a mim mesma não era egoísta, ou cruel, era sobrevivência necessária. Chorei durante a maioria de nossas primeiras sessões enquanto trabalhava o luto pela família que eu merecia, mas nunca tive. E lentamente, ao longo de semanas e meses, comecei a acreditar no que a Dra. Chen me dizia. A culpa não desapareceu completamente, mas ficou mais silenciosa. 6 meses após meu ponto de ruptura, minha vida parecia completamente diferente. Dante e eu fomos morar juntos em junho. Minha carreira estava de volta aos trilhos após meses de distração, e fui designada para liderar uma grande campanha de cliente. Mantive contato distante, mas civilizado, com minha família por meio de visitas mensais e mensagens ocasionais. A mãe nunca se desculpou pelos anos de exploração. Blythe nunca me agradeceu por tudo que sacrifiquei, e ambas agiam como se o novo arranjo fosse algo que aconteceu com elas, em vez de algo que elas me forçaram a criar por meio de sua recusa em serem adultas responsáveis. Ainda sentia culpa às vezes quando via a mãe parecendo cansada, ou ouvia sobre Blythe lutando com tarefas básicas da vida, mas construí algo real para mim mesma. Tinha um parceiro que me tratava como igual, tinha uma carreira pela qual trabalhei duro, tinha amigos que me valorizavam por quem eu era, e estava finalmente bem com o fato de que minha mãe e irmã nunca admitiriam que eu estava certa em estabelecer limites, ou me agradeceriam pela infância que perdi, criando o filho de outra pessoa.